Partidos aliados se unem à oposição para pedir eleições diretas após as denúncias contra Michel Temer. Veja a reportagem da TV Cultura. O depoimento dos irmãos Joesley e Wesley Batista, donos do frigorífico JBS, à Procuradoria da República, foi revelado pelo jornal O Globo. Joesley disse que gravou o encontro que teve em março com o presidente Michel Temer. O empresário teria dito que pagava mesada ao ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, preso desde o ano passado na Operação Lava Jato, em troca do silêncio do parlamentar. Temer, então, teria dito: tem que manter isso, viu? Esta situação atual é pior do que a do governo Dilma. O governo Dilma vivia já uma situação de caminhar para se tornar um morto-vivo. O governo Temer já é um morto-vivo nesse momento. O risco de não haver um afastamento do presidente é da gente mergulhar num cenário de convulsão social. No Congresso, os deputados estavam em meio a uma votação quando a notícia chegou. Depois, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, encerrou a sessão. Até membros da base aliada chegaram a defender a renúncia de Temer. Parlamentares da oposição querem eleições diretas. No Senado, a sessão também foi suspensa às pressas. No Palácio do Planalto, onde Temer se reunia com ministros, manifestantes fizeram protesto. Em São Paulo, houve manifestação na Avenida Paulista. Hoje, a Polícia Federal cumpriu mandados em endereços ligados ao senador Aécio Neves, no Rio de Janeiro, Distrito Federal e Minas Gerais. No Rio, os policiais apreenderam objetos e documentos em 2 apartamentos. Em Minas Gerais, os mandados foram cumpridos em um apartamento e também em fazendas do senador. Em Brasília, outra ação aconteceu no Congresso Nacional. Os policiais foram até o gabinete de Aécio e de outros 2 senadores. Outro mandado foi cumprido no TSE. Era uma ordem judicial contra um procurador eleitoral. A operação de hoje é um desdobramento da delação premiada dos empresários da JBS. Eles afirmaram que Aécio pediu R$2 milhões para pagar advogados na Operação Lava Jato. A irmã do senador também foi presa. Este é o assunto que nós vamos discutir agora com o doutor em Direito e advogado Ricardo Giuliani e o doutor em Filosofia e mestre em Ciências Criminais e professor de Direito da UBRA, Moisés Pinto Neto. Boa noite, sejam bem-vindos. A gente quer lembrar que você aí de casa pode participar dessa conversa com perguntas, opiniões, pelo 99588-2374, 99588-2374. Mande o seu texto e a gente coloca na tela. Eu abri o programa dando a data de hoje, né? Dia 18. É uma data que a gente pode considerar histórica no Brasil, né? A gente já passou por tantos momentos, já passamos por impeachments, né, e chegamos agora com essa notícia publicada no Globo de ontem, que repercute em todo o noticiário nacional, até agora, né, abalou o cenário político brasileiro. Segundo o jornal, o dono da JBS gravou Michel Temer, presidente da República, dando aval para comprar silêncio de Eduardo Cunha. E agora, os rumos do país nesse cenário? A gente acabou de passar por um processo de impeachment e estava tudo dividido. Alguns defendiam a posição de Michel Temer contra a posição anterior. O que a gente pode esperar agora, na opinião de vocês, e até mesmo desse rito que vai acontecer, né, junto ao STF, a Polícia Federal se envolvendo? Professor Giuliani. Boa noite, obrigado pelo convite, né? Aqui a gente sempre se sente em casa. Eu acho o seguinte, não é nenhum marco histórico, até porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Porque o marco histórico de amanhã pode, né, superar o de nublar o de hoje, claro, como o de hoje nublou o de ontem. E que hoje a gente não fala mais na delação do Palocci, e a delação da Odebrecht, que era do fim do mundo, se transformou na palavra do Eduardo Cunha em pequenas causas. É um negócio interessantíssimo. Então é mais um episódio, né, que ocorre na política brasileira, muito proporcionado pelas particularidades da institucionalidade brasileira. A institucionalidade brasileira se presta para isso, né? A Constituição se rasga a cada dia, né, ao sabor do moralista de plantão, né? Eu tenho pavor desse Aécio Neves, eu acho que esse cara é um ladrão, sempre foi, todo mundo sabe, faz anos que sabem disso, né? O Dallagnol deve estar morrendo lá de inveja do que fizeram, porque faz 2 anos que ele está atrás do cara, diz, mas nunca fez nada, e aí agora o Supremo faz. Só que a Constituição não dá ao Supremo a possibilidade de suspender o mandato parlamentar, mas ele foi suspenso. Faltou de novo essa questão, né? Se o STF tem condições de gerir todas. Não, aí é uma outra situação. Sim. Se eles têm capacidade de processar e julgar, isso é outro problema. Tem essa capacidade,
né? Ele tem estrutura para isso, isso é outra discussão. Do ponto de vista constitucional, ao Supremo não é dada a capacidade de suspender mandatos parlamentares. Tá, mas e como isso acontece? O Eduardo Cunha, o maior ladrão, o único elemento de consenso que existia entre mortadelas e coxinhas, teve o seu mandato suspenso por 11-0 no Supremo Tribunal Federal. E a Constituição Federal não dá esse poder para o Supremo. Mas como existe uma ansiedade legítima na sociedade, né, que acabou moralizando esses ambientes, poucos juristas vieram e colocaram essa situação. Ora, a Constituição é a salvaguarda da sociedade. Sim. Não é porque eu não gosto do cara ou porque o cara é um mega bandido que eu vou fazer o que eu bem entender, porque a caneta é minha nesta hora. Eu acho que tem que prender o Aécio, mas obedecendo o devido processo legal é a Constituição. Então, eu quero te dizer o seguinte, o episódio de hoje, e outra, parece que agora à tarde se liberou, né, o conteúdo. Veja o seguinte, aquilo que tu me estimula e me provoca, como seria o dia de hoje um marco histórico no Brasil, teria dito, disseram que disse, o jornal falou que tinha, o outro disse, que ouviu do outro, que disse, que leu, mas até agora nós não vimos a gravação. O próprio presidente se ancora nisso. Não, eu quero te colocar o seguinte, olha o nível de tensão da sociedade brasileira. Hoje, a Bolsa de Valores, no meio da tarde, simplesmente teve as suas operações suspensas, né? Porque as ações caíram 10%. O dólar teve um pico de quase 10% e ninguém viu a prova. Pode ser tudo verdade, mas perceba, Sim. o nível... que essa ânsia. Mas é legítima. A sociedade brasileira ela está esgotada com essa podridão política. E é isso que eu quero explorar com o professor Moisés. A partir dessa fala, essa ânsia, a gente estava discutindo a relação, eu acho que envolve até mesmo a formação, a histórica do Brasil. Né? A gente busca um Messias, né? A gente já passou por eleições onde tivemos caçador de Marajá, aquele que ia moralizar, aquele não é. A gente espera mesmo, o povo brasileiro tem esse clamor, essa ânsia por alguém que venha de um dia para o outro moralizar o país? Eu estava pensando aqui, né, tu estava sendo dito, né, nas perguntas que tu lançou, e pensando que a gente também tem a introdução de um outro elemento nessa equação, que até conecta com a parte anterior do programa, que é esse elemento de uma grande mutação tecnológica que está proporcionando, digamos assim, uma redefinição do que é o espaço público, né? Então, consequentemente, assim, a gente está vivendo um momento de muito maior transparência, por exemplo, né? Onde as coisas, por exemplo, nessa questão da delação, que é para ser sigilosa. Hoje se tem assim, bom, se a delação não vazar tal como ela está, ela vai vazar de uma maneira distorcida, então é melhor vazar da maneira tal como ela está colocada, quer dizer, na verdade não deveria vazar, né? Porque o procedimento é sigiloso. Então a gente tem aí um impacto sobre a esfera pública dessas novas tecnologias, dessa nova transparência, né, que causou um gigantesco desequilíbrio, né, entre a forma como funcionava o sistema político no Brasil e a forma como as pessoas começam, então, a participar de uma maneira mais próxima, a interagir com esse sistema político. E desse tremor que acontece, né, desde, enfim, 5, 6, 7 anos para cá, essa própria relação entre direito e política se desequilibrou, né? Essa relação entre jurídico e político se desequilibrou. E aí a gente tem, então, aí ações voluntaristas, né? A gente tem essa compulsão por um salvador da pátria, por alguém que faça as coisas, bote as coisas em ação, né? Em ordem. Faça acontecer, né? Resolva essa bagunça. Não, mas não pode liberar a gravação, não, mas essa tem que liberar porque tem que... Como se a solução dos problemas fosse uma solução simples, por né? Um bem como maior. Se fosse apenas uma questão de vontade, né? Bom, agora vamos para o aspecto técnico, tá? Preciso dos juristas aqui. Michel Temer diz que não vai renunciar. Mas caso ele renuncie, não, pode ser amanhã, como disse o professor Juliano, as coisas podem mudar com a liberação de algum fato, ou de alguma prova. Ou sofra impeachment, ou o TSE casse a chapa Dilma Temer. Qual o procedimento legal que está previsto na Constituição? Pelo menos o que está escrito. Quem assumiria? Como é que a gente poderia reorganizar o país? Eu acho assim, como é que tu imaginou a cena? Ele dizendo que vai renunciar, ao depois renunciá-lo-ei. Ele poderá renunciá-lo-á. Tá. Se a base do
O governo dele está se esfacelando, está virando poeira, né? Hoje é aquele mega individualista chamado Roberto Freire, que é um ser que está em todas, né? Mas diz que nunca está em nada, já largou. Sim. 7 deputados do PSDB protocolaram pedido de impeachment. Então, Então, o Roberto Freire é PPS? PPS, presidente nacional. O partido parece que não sai, mas ele já largou. Não. O partido Sai decidiu também. por sair. Sim. Ele Vários demandou. ministros. E o outro ministro deles, que é o ministro da Defesa, está lá não por ser do PPS. Está lá por ter uma relação toda particular com as Forças Armadas. É outra coisa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ó, o que diz a Constituição? Estabelecida a perda do mandato, a vacância do mandato de presidente, na Constituição brasileira diz que o presidente da Câmara dos Deputados, aquela figura impoluta, chamada Rodrigo Maia, desculpe pela risada, mas será presidente do Brasil por 30 dias Tá. e deverá chamar eleições junto ao Congresso Nacional, indiretas. Tá, isso é importante. Esta é a Constituição. E já vou te adiantar. Existe um movimento por diretas já, diretas não sei das quantas, emenda constitucional, eu sou contra. A Constituição está aí para ser observada e não para ser modificada a cada casuísmo, a cada contingência político-institucional do país. Se nós, no futuro, tivermos maturidade para construir esta modificação política no país, que façamos, mas não como um ato oportunista. Por que eu estou dizendo isso? Porque é uma emenda tramitando no Congresso Nacional há bastante tempo do deputado Miro Teixeira, né, que propõe a antecipação de eleições para já. Sim. Então, só que do ponto de vista do que está na Constituição 30 dias com aquela coisa chamada Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, né, eleições indiretas dentro do Congresso Nacional, onde, do meu ponto de vista, porque não há legislação que regulamente isso, qualquer cidadão brasileiro é elegível. Tá. Eu vou passar para o professor Moisés. Antes eu tenho informações e quero pedir para você aí de casa participar da nossa conversa. Exerça o seu direito e dever como brasileiro e participe desse debate pelo 99588-2374. Esse é o nosso WhatsApp. 99588-2374. A gente está esperando o seu texto. Vamos para a tela. A gente já tem imagens do Twitter da IPTC em Porto Alegre, da manifestação, que os manifestantes estão concentrados então na Esquina Democrática. O Guilherme tem mais informações. Guilherme, pode entrar no ar, por gentileza? Guilherme Roquete, nosso diretor, jornalista. Por favor, Guilherme. Boa noite, Vives. Boa noite a noite. todos. Boa noite, professores. Os manifestantes, como a gente vê, estão concentrados na Esquina Democrática e ainda há a possibilidade da caminhada pelo centro em direção ao Largo da Epatur, o que deve gerar bloqueios, e aí nós teremos também desvios no itinerário dos ônibus. Ok, muito obrigado, Guilherme. Portanto, A quem gente segue estiver indo para o acompanhando. meu escritório, Sim. tome cuidado, vai ter bloqueio nos ônibus. Tá, porque depois eu já guardo um horário para dar um endereço aqui e tudo mais. Sabe? Bom, vamos voltar para a situação. O ministro Fachin, a gente já falou sobre a legitimidade de afastar ou não, também tem o pedido de prisão. Né? O ministro Fachin, o relator da Operação Lava Jato, o STF, negou o pedido de prisão. E aí, agora, como é que enquadra nesse xadrez? Pode afastar, mas nega o pedido? Está em harmonia com o papel, com a lei? Aí, professor. Por favor. Não, só queria fazer antes um comentário sobre o tópico das diretas já, né? Sim. De fato, o professor Giuliani tem razão em relação à questão do que está na Constituição, né? Mas eu acho que a gente precisa contextualizar um pouquinho esse movimento de acordo com o cenário político e por que existe essa demanda, né? Porque a gente entende assim que o impeachment, né, ele foi uma espécie de despressurização, né? Tentativa de despressurização. Para mim foi um golpe. O impeachment da Dilma foi um golpe. Tudo Pra bem? mim. Sim, eu vou chegar lá, só completar a ideia. Por favor. Uma espécie de despressurização que o sistema político tentou resolver. Quer dizer, existia uma crise profunda, uma insatisfação que vinha desde 2013 e se ocupou as ruas durante 3 anos consecutivos, né? Em que havia uma pressão e a pauta da corrupção, muito fomentada por essa questão da Operação Lava Jato, sempre foi a pauta principal, né, contra a qual as ruas lutavam. E, evidentemente, esse segmento político que assumiu o governo interino, depois agora governo
atual, né, ele também está envolvido na Lava Jato, como justamente a gente está discutindo hoje, né? Então, do ponto de vista do xadrez político ali em Brasília, né, a saída da Dilma, o impeachment da Dilma não está ligado, digamos assim, àquilo que as ruas antipetistas, digamos assim, demandavam no sentido de promover uma limpeza no Brasil e tal. Não tinha nada a ver com isso. Tinha mais a ver com o interesse político imediato. Qual? O interesse de despressurizar essa tensão entre ruas e gabinetes, né, entre ruas e sistema político, digamos assim, sacrificando um bode expiatório, né, o bode expiatório pedido por essas ruas, que foi, no caso, a presidenta, né, afastando-a do cargo, então acreditando que a partir disso e de uma composição política ali bem sólida, que é o PMDB, que afinal é o fiel da balança no sistema político brasileiro, Sempre né? foi, né? Com caciques políticos, né? Com lideranças políticas tradicionais. Por isso aquele ministério bizarro que até se foi comentado, né? O ministério de homens brancos, velhos e tal, né? Porque se nomeou ali os grandes articuladores políticos do Congresso e vários, inclusive, caindo, né? Por estarem envolvidos com esses escândalos. Então havia uma aposta, né? De que aquilo ali significaria essa despressurização. Bom, do ponto de vista jurídico, o procedimento, eu concordo com doutor Ricardo, que é ilegítimo, né? O procedimento é ilegítimo e ilegal, né? Ele foi, não foi demonstrada a existência de crime de responsabilidade com clareza, né? Os motivos da denúncia foram extrapolados diversas vezes, então é uma anomalia jurídico-institucional o impeachment, né? Por isso muitos chamam de golpe, né? Seria um golpe, uma espécie de um golpe parlamentar, que foi dado no Brasil. Bom, no momento que o Brasil caiu na situação de golpe parlamentar, a nossa democracia entrou, como muitas outras vezes entrou, né, numa situação de anomalia institucional. Né? Então, a gente estaria agora vivendo um período anômico do ponto de vista institucional. E, portanto, a forma mais, digamos assim, direta de restabelecer a democracia de uma maneira inequívoca para todos, porque tem gente também que acha que não foi golpe, que houve o crime, que o impeachment foi legítimo e tal, não, que é uma posição que tem que ser tomada em consideração. Mas não existe consenso acerca disso na sociedade brasileira. Né? A gente pode dizer que no mínimo 40% da sociedade brasileira considera que o procedimento foi ilegítimo. Então, a melhor maneira de se alcançar a normalidade institucional seria por meio daquilo que é a consagração por excelência da democracia, que é o processo eleitoral. Né? Então, essa é a fundamentação dessa ideia das diretas já. Vamos voltar agora para o direito, tá? E as operações que estão acontecendo com a Polícia Federal, Curitiba, Operação Lava Jato. Essa aí não tem nada a ver com Curitiba. Tá, não, sim, mas eu digo assim, a todas as operações, envolvendo especialmente a Operação Lava Jato, a questão das delações, né? Outra marca da operação são inúmeras delações premiadas, e agora a gente vai falar da Lava Jato, por exemplo. Há rumores de que Eduardo Cunha, pivô de mais um escândalo político, aceitou delatar. Na avaliação de vocês, não há uma espécie de banalização da delação premiada, aliviando penas para figuras como Cunha, ou até mesmo como ela está sendo utilizada, como ela vem sendo divulgada? Há seletividade nisso? Como é que vocês enxergam o processo de delação? A delação efetivamente funciona? A delação, às vezes, é estimulada por uma parte, para vamos falar mal desse aqui, mas segura um pouco desse outro? Não, eu penso assim, o Instituto da Delação, ou da colaboração, né, que teoricamente existe uma distinção entre ambos, mas não nos interessa aqui, né, eu não tenho problemas quanto a ele. O problema são as circunstâncias, os modos pelos quais a institucionalidade brasileira resolveu lançar mão disso. Tá? É bom lembrar que um procurador da República foi preso hoje. Foi preso. Um procurador da República que trabalhava junto ao TSE. O Sérgio Cabral está dizendo que na delação premiada dele vai botar o Judiciário e o Ministério Público na parada. Então, essa história da hipermoralização do Ministério Público é o que cria um problema, do meu ponto de vista, muito grave, muito sério, no uso desse instrumento. Então, quando tu obtém uma delação a partir de uma prisão temporária que ultrapassa 2 anos, do meu ponto de vista, é um assédio moral, entendeu? Sobre o cidadão preso, indevidamente, do meu ponto de vista, porque não há prisão preventiva, temporária, né, que se justifique por esse período todo e se arranque delações do jeito que nós estamos vendo aí. Não é possível que se estabeleça um tipo de midiciário, né? Porque, observem,
os vazamentos dessas delações não chegam aqui na TV Ubra. Não chegam aqui. Chegam para o Merdal Pereira, lá na TV Globo, que ontem era um escândalo, era patético ver esse Merdal tentando falar sobre essa situação na Globo. Ele estava decepcionado com o que estava acontecendo, mas lá chegam as delações. O que o professor coloca quanto o PMDB assume esse processo todo com o golpe que foi o impeachment, este golpe parlamentar, né, também é uma intenção de gerar um abafamento no processo de investigações produzidos pela Lava Jato. Porque percebam que o governo que foi apeado não fez um movimento sequer para obstruir a Lava Jato. E isso fez com que o partido do poder, o partido do Frank Stemmer, esse que está aí envolvido nessa data possivelmente histórica, é o que toma o poder para quê? Para logo após, em processos de delação, um dos seus próceres dizer: nós precisamos terminar com tudo isso. Veja, então o Instituto como instituto, eu não vejo problema. Ele precisa de aperfeiçoamentos, ele precisa de regramentos, ele é novo no direito brasileiro, portanto é natural que existam determinados excessos. Agora, as circunstâncias, os donos da verdade, aquele religioso fanático que se apresenta como procurador da República porque é procurador da República, ele tem que defender a lei e não a sua moral pessoal, como faz esse Dallagnol. Então, o uso de certos instrumentos, de certos, digamos assim, vetores de composição social, é que, do meu ponto de vista, merecem estudo e análise. Vamos para a tela, porque a gente tem participações pelo WhatsApp. A primeira delas é o Everton Batista. Um grande abraço para o professor Moisés, está acompanhando, os alunos de Direito estão acompanhando. Um abraço, Everton. Vamos para agora o André Solano. Boa noite. Essa república nunca serviu o povo. Ninguém do povo pode mudar as leis. Ele, que é lá do Rubem Berta, o André Solano e o Jair Pereira. Uma pergunta: por que a justiça todo o dinheiro, não recupera o dinheiro todo que foi roubado por esses ladrões corruptos? De Gravataí, assisto todos os programas. Um abraço para o Jair, para todos que estão participando. Né? Eu me lembro de uma época, muito tempo atrás, cadê o dinheiro da Georgina? O Lalau, né? Cadê o dinheiro da Georgina? O juiz Lalau. Isso, do Lalau, entre outros. Né? E é isso que também a gente... Na produção de provas também, quando a gente vê... Hoje a gente estava acompanhando aqui uma discussão sobre ataques cibernéticos, espionagem cibernética. E se que tem fim fotos deu no WhatsApp, E a Operação PowerPoint Castelo, também. E a Operação Castelo de Areia, o que deu? Pois é. E a Satyagraha, o que deu? Pois é. E aí eu posso dizer que durante um século o Supremo Tribunal Federal condenou um. Entendeu? Então, essas coisas eu acho que a gente tem que revisitar. Professora. Por isso que eu até falei também do trabalho da Polícia Federal, do seu trabalho de produção de provas. Na verdade, assim, né? A gente tá jogado num contexto assim que às vezes é muito maniqueísta, né? Às vezes é muito assim, ou tudo ou nada em relação às coisas, né? Existe um aspecto que é interessante na Operação Lava Jato, e por isso ela consegue toda essa simpatia popular, que é o aspecto justamente de atingir essa casta política que parecia blindada e invulnerável, né? Nesse sentido, as mensagens que a gente recebeu expressam essa insatisfação que é canalizada por meio dessas atividades, né, da Polícia Federal, do Ministério Público e do Poder Judiciário, né? Então, aí, de certa maneira, esses membros aí da parte burocrática do Estado, eles são representativos, digamos assim, dessa demanda popular. Mas a gente tem que ter os cuidados, né, que o Dr. Giuliani mencionou, né? Por exemplo, assim, essas próprias investigações, Satyagraha, por exemplo, né? O que fez com que ela não vingasse? Nulidades processuais, né? Então, assim, a gente, às vezes, considera assim, que bom que o juiz é herói, ele faz as coisas que tem que ser feitas, né? Aquilo que falta vontade para fazer, ele está lá fazendo, então ele é o cara que vai nos salvar, né? Em relação a todos esses... essa coisa podre aí, que é esse sistema político de Brasília. Quando a gente deposita essa esperança messiânica, né, no indivíduo, o indivíduo tende a exorbitar das suas atividades, e aí o que acontece no final? A operação é anulada, né? Então, é uma coisa assim, parece bonito na hora, mas depois custa caro. Por quê? Porque existe uma legislação
né? E abstratamente, quer dizer assim, em geral, as pessoas são favoráveis a essa legislação, elas querem afastar essa legislação no caso concreto, mas isso não vai vingar na justiça. Vai chegar um momento que a justiça vai anular o procedimento e aí todo o esforço, né, que se fez para derrubar essa blindagem vai acabar indo ralo Uns dentro. podem né? chamar de esforço, outro de abuso, mas o fato é que isso pode prejudicar o processo em vez de contribuir de alguma forma. É por isso que a gente diz assim, ó, o que civiliza a sociedade é a sua ordem jurídica. Porque ali estão os elementos que nos permitem conversar, dissentir, Sim. entendeu? Tolerar, né? Divergir, combater. Só a Constituição nos assegura isso. E não os moralismos de plantão. Porque não dá para esquecer, né, que antigamente, na Santa Inquisição, as pessoas eram torturadas para confessar seus crimes, porque se não confessassem, elas não iriam para o céu. Uma vez confessada, pode matar. Então, as pessoas não podem desligar o cérebro. Entendi. Calma lá, calma lá. Por que eu não admito que a Constituição seja mexida agora? O que mais vão mexer? Não. O que nos assegura, como cidadãos, é a Constituição. A democracia está ali. Bom, eu vou fechar aqui, ó. Tem uma participação, eu gostaria que você analisasse para a gente fechar a nossa conversa, o Leandro de Guaíba. Essa delação é um plano de aposentadoria privada para corruptos? Eles não vão presos e não devolvem o dinheiro, né? As penas às vezes são transferidas de um regime carcerário para um regime privado, né? Na sua casa, tornozeleira, enfim. Sim, houve aí uma recuperação substantiva de dinheiro, né? Vamos lembrar que com o que, por exemplo, né, o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, se apropriou, conseguiu se pagar um mês de folha de salário para os funcionários públicos do Rio de Janeiro, né? Só com a recuperação do resultado da operação. Eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de apologia a excessos ou apologia, mesmo apologia à operação. Eu acho que a gente tem que olhar para ela com olhos críticos, né? E exatamente essa questão da delação aí, a gente também tem que olhar criticamente. Essas delações estão sendo bem negociadas? Essas delações também, a gente tem que pensar que toda delação, e aqui existem também argumentos de fundamento contra a delação, o Estado instigando uma ação antiética de uma pessoa em relação a outra, traição, etc. Mas, independentemente desses argumentos mais principiológicos, né, a gente pode pensar, toda delação é uma confissão do fracasso da capacidade investigatória do Estado. Sim. Afinal, o Estado ele precisa que o indivíduo atalhe o caminho da investigação, né, para que possa punir o outro indivíduo a que ele está buscando. E aí né? Então, o nosso sistema de controle aí, a gente tem que pensar, né, se ele funciona, sobretudo em relação a esse espaço opaco entre o público e o privado. É isso? Aí está o premiado. Como um prêmio para os moralistas olhem só que maravilha, a Lava Jato recuperou 2 bilhões de dólares para o Brasil. Só no setor de infraestrutura perdemos 200 bilhões. Em 6 meses, só no setor de construção pesada perderam-se 70 mil empregos e Rio Grande, 15 mil. Eu estou defendendo os caras? Não estou. A legislação brasileira também diz assim, prende o ladrão, mas não destrói a empresa. Os acordos de leniência existem para isso. Manter a atividade econômica e não trabalhar exclusivamente sobre essa dimensão superficial que é a moralização das relações políticas. Então, a única coisa que eu posso pedir para ti é assim, pensa, não te recusa a pensar, não acredita em tudo que te dizem, olha para a história, o rolo de hoje poderá ser o menos rolo do que o de amanhã. Sim. E nós continuamos. Agora, se nós não nos incorporarmos nessa condição cidadã, de que somos sujeitos ativos, pode escrever, parceiro. O Renan Calheiros não foi achado numa gôndola de supermercado. O Temer não chegou lá porque não recebeu votos. O Jucá, da mesma maneira. E o Wesley, o Corruption, deu dinheiro para todos. Sim. Todos. E é por isso que a gente ataca o sistema. Eu acho que a gente pode fechar numa maneira geral, analisando. Eu vou lembrar, eu sempre lembro, é uma frase que marcou a minha vida no filme Tropa de Elite. Começa com o helicóptero do cara dizendo, o sistema é F, parceiro. Porque eu não posso falar nesse horário, tá? Mas eu falo, quer que eu falo?
Não, não é melhor. Não, eu falo. Eu falo. Né, o sistema Na verdade, não é quando começa, quando ele perde, ele diz. Tá lá para todo mundo ver. É. O sistema é foda. Tá, É. falou, tá, Guilherme? Depois tu... Processo acerta contra com mim, volta. tá, gente? Não vai mais nada. Gente, eu quero agradecer a coragem e a disponibilidade num momento tão difícil, né, que a gente está vivendo no Brasil. E, bem como lembra o professor, a gente nunca sabe se vai ser o mais difícil, porque amanhã pode ser mais difícil Mais ainda. difícil ainda, isso né? aí. Mas vamos seguir lutando, mas a mensagem final acho que é essa. A gente tem que parar e ser crítico em qualquer momento. E obrigado por esse espaço. Esse espaço é que instiga, não é, a reflexão de todo mundo. Essa é a nossa proposta. O professor também está aqui dentro da casa e sabe disso. E o professor Guilherme também é sempre bem-vindo. Ambos são sempre bem-vindos e a gente pode continuar esse debate na sequência. Espero com algumas informações que possam nos dar pelo menos um fio de esperança. Um fio de esperança. Obrigado, professor. É um prazer estar aqui.